Irmãos, eu quero convidar vocês a ficarem em pé para a gente ler. Vocês podem abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo João, o discípulo amado, capítulo 20. Nós leremos do verso 19 até o 31. Escute com fé o que diz a palavra de Deus no Evangelho. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, então estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, desta vez. Apesar de estarem trancadas as portas ainda, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco, ou com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham a vida eterna em seu nome. Amém. Feche teus olhos. Espírito de Deus, Tu estás aqui, Senhor. Tu és o mesmo Espírito que inspirou essas palavras. Tu é o mesmo Espírito que foi soprado da boca de Jesus para os discípulos, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso coração, amolecer o nosso coração e tirar do nosso coração toda a incredulidade, assim como Tu fez com o Teu discípulo Tomé, Senhor. Faz isso conosco também nessa noite. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. Bom, irmãos, domingo passado nós celebramos a Páscoa. Não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus que foi na Páscoa. Melhor, né? Nós celebramos a ressurreição de Jesus, que aconteceu no dia da Páscoa. Que essa é a verdadeira Páscoa. Então essa série, vocês viram? Que a gente está com um banner novo, né? Entre nós. Os caras, aquele que não assiste o The Chosen, iam ficar escandalizado, né? Que não pode representar Jesus ali. Ainda mais o Jesus bonito, que nem esse aí, né? Jesus bonitão. Mas a ideia é justamente essa. Eu acho que o Renan captou muito bem a ideia de, depois da ressurreição, Jesus começou a aparecer para os discípulos e em vários momentos Jesus aparece e eles nem percebem, ou só se dão conta depois. Ou alguns que nem Tomé ficam incrédulos. Ou no caminho de Emaús, né, Jesus ia caminhando com os discípulos, falando com eles, e eles não reconheciam que era Jesus que estava ali. E Jesus está perto de nós, entre nós, o tempo todo, na pessoa do Espírito. E às vezes isso nos passa desapercebido. A gente vive como se Deus não estivesse entre nós. Como se Jesus não estivesse entre nós, não estivesse próximo de nós. A gente só vive a nossa vida. Parece que Jesus está aqui só quando nós
estamos reunidos como igreja. Mas isso não é verdade. Então eu quero trabalhar uma série de textos, preparar o coração de vocês. Eu vou fazer uma introdução aqui. A gente vai trabalhar meio sequencial, tá? O que a gente vai fazer agora? Nessa série, que vai demorar mais ou menos um mês, 4 domingos, nós vamos pregar os textos em que Jesus apareceu depois da ressurreição. Em vários momentos ele aparece, depois de ressurreto, aparece para os discípulos. Tem o texto da grande comissão, tem o texto de Lucas 24, do caminho de Emaús. Tem esse texto clássico aqui, em que Jesus apareceu para os discípulos e depois para Tomé. E voltou para aparecer para Tomé, parece que voltou para buscar aquela ovelha perdida que estava incrédula, né, que a gente acabou de ler. Então a gente vai ler esses textos, preparando o nosso coração para a nossa próxima série que vai vir a seguir. Então a gente está nesse tempo entre Páscoa e o Pentecostes. Entre a Páscoa e o Pentecostes. O Pentecostes acontece em Atos 2. Então nós vamos lendo aqui esses relatos em que Jesus se fez presente e nós vamos preparar o nosso coração, e a nossa próxima série expositiva para a glória de Deus será uma série no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Eu sei que eu vinha falando sobre os evangelhos, mas eu tive orando e buscando a Deus, pedindo direção de Deus, sobre o que Ele gostaria de falar para a igreja. E é tempo da gente entender o que era a igreja. Deus tem falado muito comigo assim, de ensinar o que é ser igreja, principalmente para as gerações da minha, para essas novas gerações, essa geração que já nasceu com o celular na mão, que já existia culto online, já existia, nem existe, né, mas tem essa possibilidade de ficar assistindo culto em casa e live em casa e tal. Não existia isso na minha época, e era ser igreja e igreja local. E Deus quer nos ensinar a respeito de ser igreja e o que Deus pode fazer por meio da igreja através do Espírito. Então a gente vai se aprofundar nos textos de Atos. A gente vai ler os textos aqui da ressurreição, né? Pós-ressurreição. E nós vamos entrar na próxima série depois no livro de Atos, daí uma série expositiva mais comprida. Tá bom? Então vamos ao texto. Eu quero assim, para ilustrar essa passagem que nós acabamos de ler, eu queria contar uma conversa que eu tive essa semana com uma amiga minha. Essa minha amiga, ela é cristã há muito tempo, né? Ela já é da igreja, já teve experiências com Deus e tudo mais. E a gente vai sendo bombardeado pelas informações, a gente vive no mundo e a influência secular vai tentando nos engolir. E se a gente não permanece frequentando igreja, sendo exposto ao evangelho, à pregação, a nossa tendência é nos amoldarmos aos padrões de pensamento do mundo, nos amoldarmos àquilo que a gente é influenciado na nossa vida. E essa minha amiga é uma cristã. E ela casou com outro amigo meu, e ela vem há algum tempo tentando ter filhos com o marido. Ela já vem há algum tempo. E ela descobriu que ela tem um problema nas trompas, e ela, além de ter um problema nas trompas, ela tem um problema de supercoagulação do sangue. Então toda vez que a vida é gerada no ventre dela, o corpo coagula o feto e expele. Então ela foi lá no café para conversar comigo e ela contar que ela já é o terceiro bebê que ela perde. Ela já fez um tratamento caro, e daí nessa última gravidez ela fez um tratamento caríssimo. O melhor médico dessa área da cidade, né, gastando um rio de dinheiro com hormônios, com remédios, nas vias naturais possíveis ao homem, ela já esgotou as possibilidades, né? Esgotou as possibilidades. E eu estava conversando com ela, eu ouvindo ali o coração dela, assim, me segurando, e no meio do café me segurando para não chorar com aquela história triste ali e tal. E às vezes acontece esse tipo de conversa. E ela abrindo o coração ali. E como eu falei, ela já era uma cristã há muito tempo. Só que às vezes, por causa da influência secular, cultural, a gente acaba
dando muito crédito, não que a gente não deva dar crédito para a ciência, tá? Mas a gente acaba dando muito crédito para a ciência, para a medicina, para a psicologia, para várias outras coisas, e esquece que nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Esquece que Deus ainda faz milagres, ainda faz coisas maravilhosas, ainda age poderosamente. A gente tem um testemunho na nossa igreja da Jess, que não podia ter filhos também, tentou, e a gente nunca desistiu de orar por ela. E agora, nesse próximo mês aqui, ela vai estar apresentando a N aqui na igreja, que é fruto de fé, esperança e da oração da igreja. E aí eu estava conversando com essa minha amiga, e ela falou assim, nos 2 primeiros filhos que eu perdi, desses abortos espontâneos que eu tive, eu fiquei muito revoltada com Deus, eu endureci o meu coração para o Senhor, eu me afastei, eu não queria mais ir na igreja, estava com muita dificuldade, fui me afastando, fui endurecendo meu coração e fui buscando esses meios naturais na medicina, na psicologia, na medicina, nesses tratamentos para engravidar e tudo mais, fertilização e tudo mais. E eu fui buscando isso e esquecendo que eu tenho um Deus poderoso. E aí quando ela contou que perdeu mais um bebê e que nesse momento onde ela perdeu esse bebê, ela foi consolada profundamente pelo Senhor. E que Deus falou claramente com ela, de que ela vai ter um bebê, mas não por causa da medicina e desses meios, porque Deus quer, de fato, dar um bebê para ela como um milagre, como algo que vai ser gerado pelo poder de Deus. Sabe aquelas coisas de curas que a medicina não explica? É isso que vai acontecer. Porque Deus deseja que ela confie no Senhor e não nos meios naturais. Não que a gente não deva buscar isso. Mas que às vezes nos falta, principalmente nessa geração, a geração da informação, nos falta experiências profundas com Deus e, por que não, com o sobrenatural de Deus. Que existe, que é real. E que a gente ora para que aconteça também no nosso meio. Por que eu contei essa história sobre crer e não crer no sobrenatural e nessas coisas? Porque aqui é a mesma situação, né? Uma situação parecida que está acontecendo com Tomé. Tomé é um discípulo de Jesus. Ele é um apóstolo. Ele é um dos 12. E não é qualquer discípulo. Ele é um dos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus. Andou com Jesus. Viu milagres a olho nu. Ele viu todas as coisas que a gente lê na palavra e crê, ele viu com seus próprios olhos. Ele viu com seus próprios olhos. E todos os discípulos também viram esses sinais, as curas maravilhosas que Jesus fazia, Jesus expulsando demônios. Eles viram Jesus ressuscitando alguém dos mortos. Eles viram Jesus falar, eu sou a ressurreição e a vida, para Lázaro, né? E Lázaro ressuscitar. Eles viram isso. Por que aquele que ressuscitou Lázaro dos mortos não poderia estar ali na frente deles, ressurreto também? Então aqui a gente se depara com uma crise de fé de um apóstolo. Às vezes a gente é ensinado que é errado a gente ter uma crise de fé. Que o crente forte, a pessoa que ora, que jejua e tal, ela não passa por esse tipo de situação. No ano passado nós desmistificamos isso com aquela série, né, Viver é Sofrer. A gente desmistificou que cristãos também sofrem no seu corpo, sofrem na sua mente, sofrem inclusive crises de fé, por que não? Vimos ali aquela pregação que falava de de Elias, depois de ele ter matado os profetas de Baal, ele tem uma crise de fé também. Ele acha que Jezabel e Acabe vão matar ele e Deus leva ele lá para uma montanha, serve ele. Então é possível. Aqui a gente tem mais um caso de alguém que está numa crise de fé. Está numa crise de fé. Então agora a gente vai passo a passo aqui nessa passagem, tá?
Então o versículo 19 diz assim, ó, ao cair daquela tarde do primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram quando o viram. Então, olha só. A igreja de Jesus, ela se reúne. Ela estava reunida. Mesmo em um momento de crise. Os discípulos estavam, aqui diz que os discípulos estavam com medo dos judeus. Eles tinham crucificado o Senhor Jesus. Eles estavam com medo, mas eles permaneciam unidos, permaneciam reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse algo que ele sempre dizia, paz seja convosco. É até meio irônico, né? Pensa assim, está todo mundo, desculpa a expressão, borrado de medo, trancado numa reunião, com medo daquilo que vai acontecer, com medo que a guarda romana entre ali e pegue mais uns quantos dele, e aí Jesus entra no meio dele e diz, paz seja convosco. Parece meio irônico. Mas é isso que Cristo tem para nos oferecer. Nos nossos momentos de crise, de confusão, é isso que Cristo tem para nos oferecer. Aquilo que Ele sempre oferece. A paz dEle. Ele diz, a minha paz vos dou. Então, novamente, Jesus disse, paz seja convosco. E olha só o que aconteceu. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Tá? Então vamos lá. Jesus então chega no meio deles e diz, paz seja convosco. Peraí, te acalma. Fica tranquilo. Take it easy. Relaxa. Eu estou aqui. E o que ele está dizendo aqui é, o meu propósito não mudou. Tudo está acontecendo exatamente como era para acontecer. Como eu sempre falei, nós estamos aqui em João capítulo 20. Eu sempre falo, né, nas pregações que ao longo do evangelho de João, Jesus está dizendo, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Agora chegou a minha hora, a hora que eu vou ser entregado, vou ser morto e vou ressuscitar ao terceiro dia. Todas as vezes em que Jesus disse que ele morreria, ele também disse que ressuscitaria. Se você olhar no evangelho de João, todas as vezes que ele disse que ele ia morrer, ele também disse que ele ressuscitaria. Ele nunca disse assim, vou morrer. Vou para Jerusalém e vou morrer. E vai saber o que vai acontecer. Não. Todas as vezes que ele disse que ele morreria, ele também disse que ressuscitaria. Então não era para ser uma novidade para os discípulos verem Jesus ressurreto. O que era estranho nessa cena era ver os discípulos, depois de terem visto os milagres de Jesus, de terem ouvido as palavras de Jesus e ter andado com Jesus 3 anos, estarem com medos e trancados numa sala. E aí o que aconteceu? Jesus entrou, falou, paz seja convosco, e falou, assim como o Pai me enviou, e aqui ele talvez esteja dizendo assim, assim como o Pai me enviou, eu morri pelos pecados, vocês também vão ser enviados para morrer também. Não adianta ficar trancadinho aí. Eu também estou enviando vocês no poder do Espírito Santo, e agora eu vou soprar o Espírito Santo sobre vocês. E ele sopra o Espírito Santo. E ele sopra o Espírito Santo. Só para rememorar vocês, algo que nós sempre fazemos aqui na igreja, nós fazemos isso propositalmente. No final de todo culto, qual é o nosso encerramento? É uma bênção e um envio. Uma bênção e um envio. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Esqueci agora, é só naquela hora que funciona as palavras mágicas. Como é que... Agora me fugiu. Deu branco. Não, antes disso. A bênção é assim, ó. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com todos, lembrei. A consolação do Espírito esteja com todos. E daí, então essa é a bênção. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito esteja com todos. E depois tem o envio. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. E mais uma promessa.
e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que a gente está fazendo aqui é justamente soprar o Espírito e enviar a igreja para ser testemunhas de Jesus no mundo. O culto acaba aqui, mas o culto continua, a adoração, a vida cristã continua daqui para fora. Então nós somos abençoados pelo Senhor, recebemos o sopro do Espírito aqui. O que é essa ideia de sopro e do Espírito? Eu já vou dizer para vocês. Em todo o Antigo Testamento, a palavra Espírito tem o mesmo significado de vento, de sopro, de impulsão, de um poder que empurra as coisas, como o vento. Essa é o significado da palavra Espírito em hebraico. Em todo o Antigo Testamento aparece isso. Então, quando está dizendo que Jesus soprou-lhes o Espírito, ele está simplesmente dizendo que eles têm que ir, que eles estão sendo enviados, e está dando o poder do Espírito para que eles vão cumprir a missão. Beleza? E isso também acontece aqui na igreja. Quando você vem no culto, você recebe o Espírito de Deus. O Espírito de Deus te empodera. O Espírito de Deus, através da pregação, transforma o seu coração, te molda a imagem de semelhança de Jesus e te empodera para viver o Evangelho na sua semana. É isso que acontece no culto. Então é por isso que eu queria falar a partir dessa mensagem que é muito importante que nós sejamos frequentes na comunhão dos santos, no culto ao Senhor. Quando eu falei a respeito sobre ser igreja e a respeito da nova geração, o meu papel como pastor é ensinar a igreja que o culto é o ponto alto da nossa semana. Não é mais um evento da nossa agenda. O culto é o ponto alto da nossa semana. É o ponto alto. A gente já teve várias conversas aqui com o pessoal da liderança sobre quantas reuniões a gente tinha que fazer na semana. E às vezes a gente queria, vamos pegar leve com o pessoal, né? Pessoal tem faculdade, tem isso, tem aquilo e tal. E a gente quer achar um equilíbrio saudável para que as nossas reuniões, nossos encontros sejam profundos e não sejam só uma quantidade e um ativismo sem, de fato, ser algo espiritual e profundo. Então, se nós temos um culto na semana e um grupo no meio da semana, nós temos duas atividades. Mas eu faço faculdade, eu não sei o quê, eu tenho qualquer coisa que eu não posso ir no grupo. Beleza. Mas então você não pode faltar culto. Você precisa estar no culto no domingo. Para que, over and over, que aconteça novamente, todas as semanas você seja empoderado, transformado pela palavra, empoderado pelo Espírito para viver o Evangelho. Amém? Nunca me esqueço que meu pai falou que ele congregou numa igreja que tinha culto todos os dias. Imagina, todos os dias. E meu pai ficou 10 anos exatamente nessa igreja. Ou seja, ele assistiu 3.650 cultos em 10 anos. E isso não fez ele ser mais espiritual, tá? Ou menos espiritual. Ele apenas viveu a vida de igreja que era comum a todos ali. Amém? Então, se na sua igreja tem um culto na semana, vá em um culto na semana. Amém? Sabe por que eu estou dizendo isso? Hoje vai ser um dia que a gente vai falar sobre transparência, sobre várias coisas, tá? Então eu estou sendo bem transparente. Às vezes, a frequência a cultos da nossa geração é uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, no máximo. Eu converso com outros pastores de outras igrejas e é por aí que acontece. Tá bom? Às vezes isso acontece aqui na igreja também. Então eu quero encorajar com essa palavra. Olha o que está acontecendo de poderoso. Cristo está se apresentando no meio dos discípulos. Está dando a paz dele para os discípulos. Está se revelando para os discípulos. E está empoderando os discípulos para viver aquilo que Deus tem para eles. E isso acontece todos os cultos. Em todas as igrejas do mundo. Igrejas de verdade, tá? Em que é pregado o Evangelho e Cristo é revelado. Isso acontece em todas as igrejas sérias que pregam o Evangelho fiel no mundo. Essa mesma dinâmica. Beleza? Mas Tomé era aquele que naqueles 15 dias ele não tinha ido num culto.
Ele faltou no culto e perdeu o que aconteceu. Mas, como Deus é um Deus de graça e é um Deus de misericórdia, isso a gente pode aprender aqui. Eu acho lindo essa passagem, porque parece que o Senhor Jesus volta exclusivamente para aquele discípulo que não estava no meio deles. Como uma maneira de dizer, você também é importante nessa missão. Eu não quero te deixar de fora. Eu não quero te deixar de fora. Cristo voltou para o discípulo incrédulo, para o discípulo que estava com uma crise de fé. Ele voltou, se apresentou novamente e falou, meu filho, você disse que era necessário você tocar na palma da mão e aqui do lado, pode tocar. Eu me apresento mais uma vez para você, para que você creia e não deixe de viver aquilo que eu tenho para você, como um discípulo amado de Jesus. Deus faz isso, o Senhor Jesus faz isso com a gente o tempo todo. Às vezes a gente está perdido, às vezes a gente falta o culto, Deus, às vezes a gente esquece de Deus, vamos colocar dessa maneira, na nossa semana. A gente vive como se Cristo não tivesse ressuscitado. E a importância desse texto nesse momento é por causa disso. Porque no domingo passado, todas as igrejas do mundo fizeram teatro. Fizeram um monte de coisa para celebrar a ressurreição de Jesus. E talvez muitas pessoas que foram a cultos de Páscoa, cantatas de Páscoa, não sei o que de Páscoa, pregação expositiva de Páscoa, sei lá o que, chegaram na próxima semana como Tomé. Ainda incrédulos. Ainda sem crer que Cristo ressuscitou e que o poder dele ainda é vivo, eficaz e atua em nós. Atua na igreja. Então por isso essa mensagem hoje. Comemoramos a Páscoa domingo passado, celebramos a ressurreição, nos alegramos e nesse domingo continuamos crendo. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram, nós vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Às vezes, a incredulidade é uma escolha. Nós podemos ver aqui, a gente pode entrar no YouTube agora e colocar testemunho de fé. E tem trilhões de testemunhos de milagres de Deus que Deus fez. Você acreditando ou não. Nós temos a palavra de Deus, que é viva e eficaz. O testemunho fiel de que Cristo ressuscitou dos mortos. E que Ele ainda vive, está no céu, à direita de Deus Pai. E nos deixou o Espírito Santo. E muitas pessoas ainda vêm à igreja, participam do culto, fazem parte, andam no meio dos discípulos de Jesus e continuam escolhendo não crer. E não viver à luz do Evangelho. Às vezes, não crer é uma escolha. Aqui, Tomé está dizendo, está colocando uma condicional. Se não for do jeito que eu quero, eu não creio. Se não for o pregador tal, eu não recebo a palavra, eu não creio. Se não for do jeito que eu espero que o culto seja, eu não creio. É uma escolha. A escolha está te impedindo de crer. Eu me identifico com essa passagem. Muito. Muito provavelmente, eu estaria com Tomé. Teria dificuldade de crer. Assim como os discípulos também estavam com dificuldade de crer. Estavam trancados, não lembro. Não podemos colocar assim, não podemos pendurar Tomé numa cruz. E os outros discípulos parece que está todo mundo super crente. Não. Os 11 estavam borrados de medo, trancado. E Tomé nem apareceu. Ficou em casa.
nós não podemos simplesmente criticar Tomé como se ele fosse o único que estava com uma crise de fé e com uma crise naquele momento. Todos estavam. Mas Tomé escolheu não crer. A incredulidade é um pecado horrível. É um pecado que ele pode ser um desdobramento de outros pecados. Você vai cedendo para o pecado, vai pecando em outras áreas, e depois, como Tomé, escolhe não crer. No livro A Fé na Era do Ceticismo, o Tim Keller, ele entrevista um universitário, ele conversa com um universitário. E geralmente nos Estados Unidos as pessoas, quando completam 18 anos, vão para a faculdade, elas mudam de estado, vão para uma outra faculdade, em outro lugar, e começam a ter uma vida mais solta. Tipo o pessoal que vem de Brasília, lá, vem de Campo Grande. Acontece. Não com vocês, mas acontece. Ainda mais aqui na Cidade Baixa. O pessoal nos Estados Unidos muda de lugar para a faculdade e começa a viver uma vidinha mais libertina. E começa a se dar alguns prazeres. E começa a negociar com o pecado e começa a brincar com o pecado. E aí o Tim Keller, nesse livro, ele conta a história de que ele entrevistou, que ele pediu que... os pais pediram para que o Tim Keller conversasse com um jovem que tinha ido ficar o primeiro ano na faculdade em um outro estado dos Estados Unidos e tinha voltado para casa. E quando ele chegou em casa, ele falou assim, eu não vou mais na igreja porque eu tenho dificuldade de recitar o credo apostólico. Eu já não creio mais que Deus é o Criador dos céus e da terra, e não sei o quê. Começou a botar um monte de ponto e começou a escolher não crer, como se tivesse assim, já não creio mais como eu cria. E nesse aconselhamento, o Tim Keller falou assim, mas e conta para nós aí, com quem é que tu tá transando? O que isso aí tem a ver com o credo apostólico? Justamente por isso. Porque agora tu abriu as portas para o pecado e tu abraçou o pecado, tu precisa dizer que não crê. Porque se tu crê e permanece no pecado, tu sabe que tu está condenado. Então tu precisa apagar Deus da equação. Aí tu diz que não crê. Então a incredulidade se torna uma escolha por causa do pecado. Então cuidado. Cuidado. Quantos aqui de nós não conhece alguém que esteve na igreja, era um crente fiel, caiu em pecado, e aí está no mundão, e aí quando é confrontado, ele fala, mas não creio mais tanto assim, não é mais assim, não é bem assim. Por quê? Porque escolheu não crer. Está escolhendo não crer. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Viu? Ele teve a crise de fé, faltou um culto, mas na semana que vem ele veio no culto. Foi só um culto que ele faltou. Tava triste, estava noiado em casa. Mas na semana seguinte ele foi no culto. Os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, notem que mais uma vez as portas estavam trancadas. Mesmo Jesus tendo aparecido ressurreto na frente dos discípulos, ter dito, paz seja convosco, eu também vos envio, soprou o Espírito Santo e as portas continuam trancadas. Perceberam isso? Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui. É legal como Jesus lida com a situação, né? É como se Jesus tivesse escutado a conversa de Tomé com os discípulos. Prestou atenção? Tomé nem falou para ele, foi Jesus que falou. O teu problema é colocar a mão nas feridas? Eu ouvi que tu falou para eles. Toca aqui. Toca aqui. Jesus estava entre eles. Jesus estava com Tomé. Jesus estava entre eles ouvindo o que Tomé falava para
os outros discípulos. Jesus então vai direto, e Jesus disse a Tomé, coloca o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. E ele diz, pare de duvidar e creia. Jesus está dando uma ordem para Tomé. Jesus está dando uma ordem para pare de duvidar e creia. Para com esse negócio. Tá? Para de te auto-sabotar. Para de fingir que tu não viu o que tu viu. Para de fingir que tu não crê o que tu disse a vida inteira que crê. Age a partir da fé que tu sempre teve. Tu viu o que os outros viram. Pare de duvidar e creia. Às vezes a gente tem que tomar uma sacudida de Deus assim, de Jesus. Pare de duvidar e creia. Talvez Jesus esteja dizendo para você hoje, para de ficar botando ponta nas coisas e creia. Ah, mas se a minha igreja fosse assim, ah, mas se a minha igreja fosse assado, ah, mas se a pregação... Pare de duvidar e creia. Para de complicar, para de criar caso e creia. A reação de um discípulo de Jesus, quando é confrontado pela palavra de Deus, é a reação de Tomé. Então Tomé não é de todo errado. Aqui mostra a realidade de Tomé como discípulo. Você pode ter chegado aqui com o seu coração endurecido. Você pode ter chegado aqui meio incrédulo. Você pode ter chegado aqui com uma crise de fé. Pode ter chegado meio endurecido, meio duvidoso, meio desgostoso, meio descontente com alguma coisa. Aí Jesus está dizendo para você através da palavra, pare de duvidar e creia. E o que acontece quando a pregação por meio do Espírito toca no seu coração ela transforma o seu coração. A pregação no poder do Espírito Santo, a pregação fiel da palavra de Deus, do Evangelho, em direção ao coração do pecador, que é verdadeiramente discípulo de Jesus, transforma a incredulidade em doxologia e em adoração. A resposta dele é, Senhor meu e Deus meu. Ele reconheceu que aquele que estava diante dele não era só o mestre, não era só aquele que tinha andado 3 anos com os discípulos. Ele era o Senhor, o Criador de todas as coisas. E o Deus verdadeiro diante dele na pessoa do Filho. Ele faz um ato de adoração. Usa palavras que só podem ser entoadas para Deus. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Quando nós somos tocados pela palavra de Deus, a resposta de um discípulo verdadeiro é adoração. Nós fomos criados para adorar a Deus, para contemplar a beleza de Deus. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E Cristo morreu e ressuscitou para que isso acontecesse. Para que nós nos relacionássemos novamente com Deus e o adorássemos. E contemplássemos a sua beleza. E nos deleitássemos na pessoa de Jesus. E é isso que está acontecendo aqui. Tomé está incrédulo, está confuso, está com o coração endurecido. E aí Jesus vem e se apresenta para ele. Confronta ele por meio da palavra. E a resposta dele voltou ao normal. Voltou a ser novamente um discípulo. Voltou a adorar Jesus como Senhor e como Salvador, que Ele é. Que Ele é. Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, olha só, porque você viu e creu? Porque você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Sabe de quem Jesus está falando aqui? Agora, na palavra. Ele está falando de você. Você é um bem-aventurado.
Porque você não viu o Cristo ressurreto como Tomé viu, mas mesmo assim você creu na ressurreição de Jesus. Você é um bem-aventurado. Felizes são aqueles que não viram e creram. Jesus está dizendo que você é feliz, porque mesmo 2000 anos depois que aconteceu isso, que aconteceu a morte e a ressurreição de Jesus, 2000 anos depois, você ouviu a palavra de Deus, você ouviu o Evangelho, e você creu no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Por isso você é um bem-aventurado. Você é feliz. Essa palavra, às vezes é confrontadora. Às vezes a gente está com o coração endurecido, a gente vem, né? E Jesus está nos chamando de volta para a nossa condição, daqueles que creem. Nos lembrando que nós somos felizes, porque nós não vimos o Cristo ressurreto, mas mesmo assim, nós temos plena convicção e segurança de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Plena convicção. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda a forma como nós nos relacionamos com o mundo, muda a forma como nós nos relacionamos com a igreja. Isso muda tudo. A forma como nós nos relacionamos com o mundo, inclusive. Estava conversando com o Chico lá no grupo, a gente estava compartilhando. E ele falou para nós ali no grupo que parece que está estragado para o grupo de amigos que ele fazia parte antes. Acho que todos nós aqui já passamos por essa experiência. Converteu, tu está estragado pro rolê, tu está estragado para o mundo. Tu ficou caretão, tu ficou estragado. Tu já não serve mais para estar no meio deles e fazendo o que eles fazem. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E agora só existe uma vida para viver. A vida para a glória de Deus. Só existe uma vida. O que é pecado então? Pecado é viver uma vida que não glorifica a Deus. Todas as vezes que eu faço uma escolha de vida que me afasta da vontade de Deus para a minha vida, eu estou pecando. Porque Deus te comprou com o seu sangue, o sangue do Filho dele para Ele. E agora o que nos resta é viver para Ele. Para Ele. Como é que é o versículo 15? De Romanos? Se vivemos, se morrer... 14:8? Vamos ler aqui então. Eu sei que... Eu estou memorizando versículos assim agora. Eu sei o versículo favorito das pessoas e vou memorizando assim. Romanos 14? Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e mortos. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor, essa é uma outra palavra que é esvaziada de sentido na nossa geração, por exemplo. A gente estava conversando, eu, Luquinhas, mais algumas outras pessoas, a gente estava conversando sobre a palavra voluntário. Que a gente evita a palavra voluntário aqui, na igreja. Que radical isso, mas é. Porque o voluntário, ele faz o que quer quando ele quer. E não é o que me parece aqui que está escrito. Cristo me comprou com seu sangue. E a minha vida pertence ao Senhor. Eu posso fazer o que eu quero quando eu quero? Do jeito que eu quero? Não. A resposta é não. Fomos comprados pelo Senhor. E agora com a nossa vida, nós obedecemos ao nosso Senhor. Nós vivemos para agradar o nosso Senhor. Paulo se apresenta nas cartas como servo de Cristo. Servo é escravo. Tá? Escravo de Cristo. Ele não pertence mais a ele. Agora ele vive para fazer a vontade do seu Senhor.
Eu tenho certeza que Tomé, depois dessa experiência, de ter caído as escamas dos olhos, e ele ter reconhecido que, de fato, Jesus ressuscitou, que Ele é Senhor, ele não conseguiu viver a vida da mesma maneira. Conosco é a mesma coisa. Por mais que nós queiramos pecar e fazer aquilo que é desagradável a Deus, a pessoa que foi comprada pelo sangue de Cristo, aqui na nossa igreja, na nossa linha teológica, nós falamos que essa pessoa é um eleito de Deus. Ela foi escolhida por Deus. Ela figurava na lista daqueles que Deus escolheu dar o seu sangue e matar o seu filho para resgatar e redimir aquela pessoa antes da fundação do mundo. É isso que nós acreditamos. Se você está aqui hoje, antes da fundação do mundo, o seu nome já estava escrito no livro da vida. E Cristo veio consciente de que Ele daria a vida, sofreria, morreria e ressuscitaria para resgatar você. Para que você agora pertencesse a Ele. É isso que nós cremos. É chocante para algumas pessoas isso, hein? Mas é isso que nós cremos. É isso que nós cremos. Para encerrar, versículo 20 diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. Pensa assim, parece que a gente tem que ter todos os milagres de Jesus relatados e provados cientificamente, historicamente, historiograficamente e catalogados para que daí então eu vou crer. Ou parece que a gente tem que apresentar os milagres de Jesus para que as pessoas creiam. Não. Nós apenas apresentamos o Cristo que morreu e ressuscitou. Esse é o Evangelho de Jesus. Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus aceitou o seu sacrifício pela sua e pela minha vida e ressuscitou Jesus dos mortos. E agora, você pertence ao Senhor, se você crê que Ele ressuscitou dos mortos. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Para encerrar mesmo agora, milagre não salva ninguém. Sabia disso? Milagre não salva ninguém. Tem igrejas por aí cheias de pessoas atrás de milagres. E muitas delas vão receber. E muitas delas vão para o inferno. Mesmo tendo recebido o milagre de Deus. A Bíblia relata que Jesus curou 10 leprosos. Um voltou para agradecer. Foram 10. Um voltou para agradecer. A vida eterna não é sobre receber milagre. A vida eterna é sobre crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quando nós cremos, nós temos vida no seu nome. Talvez você pode estar pensando assim, mas eu nunca recebi um milagre. Eu nunca recebi um milagre na minha vida. Eu espero tanto por um milagre. Talvez você não receba esse milagre. Mas se você receber a Cristo, você já recebeu tudo. Se você receber Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, você já recebeu tudo. Recebeu a vida eterna. Você vai, agora Wesley, para encerrar, olhando para a esperança eterna, vindoura, mesmo que nós não recebamos nenhum milagre nessa vida, nenhuma cura, nenhuma coisa extraordinária, que eu duvido muito que isso aconteça. Mesmo que nós não recebamos, nós herdaremos um reino onde não há lágrima, onde não há dor, onde não há tristeza. Essa é a esperança do cristão.
aqueles que creem em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, podem ter uma esperança viva na eternidade. Uma eternidade em que Cristo é o Senhor de vivos e mortos, onde todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor, em que todos adoram a Deus e que não tem falta de nada. Não há tristeza, não há angústia, não há dor. E ninguém tem falta de nada. É prazer e deleite eternos. Eternos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor, essa palavra nos confronta, Pai. Muitas vezes nós somos como Tomé, Senhor. Nós escolhemos não crer. Nós nos valemos de detalhes e picuinhas para não crer. Nós endurecemos o nosso coração para a realidade do Evangelho e para a verdade do Evangelho, Senhor. Muitas vezes nós somos como Tomé, esperando milagres, esperando manifestações extraordinárias, quando na verdade o Senhor já nos deu tudo. O Senhor nos deu o Filho. Já nos deu tudo, Senhor. Gratuitamente. O Senhor nos amou através do sacrifício de Jesus, Senhor. E isso é suficiente. Isso é suficiente, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a lutar contra a nossa incredulidade. Nos ajuda, Senhor, a crer como Tomé creu. Nos ajuda a ser, Senhor, esses bem-aventurados que não viram e creram. Nos ajuda a declarar que Tu é Senhor meu e Deus meu. Em nome de Jesus. Amém e amém.